Bora lá, Sati. Saga Pânico. Entenda a história de todos os filmes. Parte 1 do canal Piuí. Dá like e vamos lá. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Pode parecer um pouco saudosista, mas boa parte dos grandes filmes de terror surgiram ali nos anos 70 ou 80, como Enigma de Outro Mundo, Alien, O Iluminado, entre outros grandes sucessos. No entanto, quem se destacou mesmo nesse período foi o subgênero slasher, aquele que nos apresentava filmes em que um assassino desconhecido saía matando um monte de jovens aleatórios por aí. Eram filmes baratos, feitos ali com um quibe e um guaraná, ou seja, eles fizeram de monte e sempre davam uma graninha ou outra. Dinheiro! Resultado, na década de 90, depois de engolir um monte de filmes slasher, ninguém mais aguentava ver essas coisas. E foi justamente aí que nasceu Pânico, o filme de horror slasher que fica zoando outros filmes de terror slasher. Behind you. Meu irmão provavelmente viu todos, eu não vi nenhum, porque eu sempre fui cagona. Behind you. E é justamente essa saga de hoje aqui no canal Piuí, então apague as luzes do seu quarto e desligue o seu telefone para que não aconteça nada de ruim enquanto você está assistindo a saga Pânico aqui no Piuí. Alô? Meu canal favorito? Olha, não é o Piuí, definitivamente não é. Por que você não deixa like no Piuí, hein? Like? Eu não vou deixar like no Piuí, tá de brincadeira comigo, seu otário? Eu já deixei o like, já viu? Já deixei o like. Western, brucutus, filmes de herói, o cinema vive de fases. E o slasher, como a gente falou na intro desse vídeo, teve a sua grande fase nos anos 80. Na década seguinte, eles viveram uma decadência impressionante. Só pra você ter ideia, a gente vai falar sobre Pânico, que foi lançado em 96. E nesse mesmo ano, a gente tinha o lançamento de Hellraiser 4, que se passava em boa parte no espaço, e Duende 4 no espaço. Ou seja, o terror tava zoado. Isso aqui é uma porcaria! E foi justamente nesse período em que esses filmes saíam que nem cacetinho de padaria, não paravam nunca mais, que o jovem Kevin Williamson decidiu se aproveitar do desgaste do subgênero slasher para escrever um filme que justamente zombava os clichês que já tinham sido mostrados 10 mil vezes nesse tipo de filme. Esse projeto, claro, era o Scary Movie, que depois veio a se tornar Pânico. Scary Movie, obviamente, virou Todo Mundo em Pânico, mas esse era o título original da franquia Pânico. Segundo o próprio Williamson, esse era o filme que ele sempre quis assistir, mas nunca ninguém conseguiu fazer. Até que ele foi lá e fez. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Lançado em 1996 com o roteiro de Kevin Williamson, de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, O Pânico Ruim. E com direção de Wesley Craven, isso mesmo, o cineasta que nos entregou A Hora do Pesadelo. Pânico começa com a Casey vivendo de boa na sua casa. E o curioso é que a Casey é interpretada pela Drew Barrymore, um rosto que é muito conhecido hoje em dia, né? Yes? Eu te conheço nessa porra. E ela tá de boa na casa dela fazendo uma pipoquinha quando de repente... Inclusive fazendo aquela pipoquinha que só tem nos filmes americanos, que eu nunca vi aqui no Brasil e sempre quis poder experimentar, mas não tem como, né? Porque eu sou brasileiro. Mas tu não desiste nunca, um dia tu vai experimentar essa pipoquinha. A Casey recebe a ligação de um estranho e assim como você, quando recebe uma ligação de alguém tentando te vender um plano de telefone, de celular, internet, ela desliga na cara desse cidadão. Só que o cara não desiste, ele liga de novo e ela comete a burrada de dar trela pra vagabundo. E aí parece que quem ligou pra ela foi na verdade um dos garotos do canal Piuí, porque começa um monte de pergunta de qual o seu filme de terror favorito, quem que é o assassino de Sexta-feira 13/1, faz um verdadeiro quiz do terror. Name the killer in Halloween. No. Come on, it's your favorite scary movie, remember? Basicamente um show do milhão. Mas ao invés de você receber 1 milhão se você acertar as respostas, aqui você tem a sua vida poupada? Não só a sua, como também a de outras pessoas, já que o assassino fala pra Casey dar uma olhadinha ali no seu quintal e quando ela vai ver, o namorado dela está amordaçado. E no momento em que ela erra a primeira pergunta, um assassino mascarado mata esse cidadão. Não!
E quando ela erra a segunda pergunta, esse mesmo assassino, o Ghostface, mata ela enquanto ela está correndo pelo gramado de sua casa. Eu vou te dizer, que cena de abertura brilhante. Wes Craven consegue criar todo esse momento de boa na casa, com pipoca, televisão ligada. A Drew Barrymore consegue fazer essa jovem inocente que tá ali brincando, se divertindo, e a tensão começa a aumentar, a trilha sonora entra junto, e essa cena é realmente muito memorável, né? É legal como ela sai de uma parada divertida para algo aterrorizante. Name the killer in Friday the 13th. Jason! 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 I'm sorry. That's the wrong answer. E também foi aqui que a gente viu pela assassino primeira não é vez o Jason, não? visual do Eu ia de Ghostface, F, que é uma mistura ali de referências. Ele tem um pouco do quadro O Grito, ele tem alguma coisa da capa ali do álbum The Wall. Eu não sabia que o Ghostface... Eu não sabia que ele tinha inspiração nesse... É? Tem? Tem? Nossa. Do Pink Floyd, e por fim também tem algumas referências lá do desenho animado da Betty Boop, e tudo isso se uniu para criar uma imagem icônica, conhecida no mundo inteiro e muito utilizada em festa fantasia, na qual você não quer gastar muito para ter alguma coisa para usar. Antigamente custava R$1,99, né? Mas por causa da inflação, já deve estar uns 50 pila. No! E uma diferença do Ghostface em relação a outros assassinos slasher é que ele não é aquele padrão imparável, quase um tanque de guerra. Ele sai correndo, ele tropeça, ele pula, ele é bem diferente do que a gente espera, né? Ele claramente é um brother fantasiado, talvez seja até um bêbado que acabou de sair de uma festa, de um carnaval, sei lá. Até porque ele tá com fantasia de carnaval, né? Isso. A morte da Casey fica notória na pequena cidade de Woodsboro e acaba chegando até os ouvidos de Sidney Prescott. Essa garota é muito popular porque há um ano a sua mãe foi vítima de um assassinato tenebroso. Assassinato esse que fez muito sucesso na mídia e acabou até virando um livro nas mãos ali da repórter sensacionalista Gayle Weathers, que acusa a Sidney Prescott de ter identificado o assassino errado, de ter colocado um inocente na prisão. E isso acaba irritando bastante a Sidney, que dá uma porrada na cara da Gayle. No! Assim, no início não dá pra entender muito bem, deve. mas talvez a Gayle tenha um pouco de razão, já que ela fala que o Cotton, o cara que foi preso como assassino da mãe da Sidney, é inocente e ele precisa ter um tipo de justiça. E a gente só vai ver isso lá pro final do filme. Espera só um minuto. Ela fala tipo assim, tem que botar o vagabundo na cadeia, esse tipo de coisa que ela fala. Balança, Estados Unidos, balança! Crápula, vagabundo, sem vergonha. Ô comandante Hamilton, por favor, give me images. Que idiota. Ele passa com a câmera assim. Não dá pra ver nada, né? Só um borrão. A polícia entra na jogada e envia o tal do Dewey para investigar a parada. O Dewey, ele é irmão de uma das amigas da Sidney, a Tatum, que também tem ali o seu namorado, o Stu. E essa galera tem vários amigos. Tem também o Randy, que é um cara que fala de terror o tempo inteiro, um nerd. E tem também o Billy Loomis, que é o namorado da Sidney Prescott. Um cara que tá com o cabelo sempre molhado. 96? Acho que era período do gel, efeito brilho molhado. E eu não arrumei meu cabelo, eu juro que eu não arrumei meu cabelo porque tu pediu pra mim não arrumar. Bom, mas esse povo aí só fica falando de morte, de assassinato, e a Sidney nem superou a morte da mãe dela. Então ela sai dali, vai pra casa, fica de boas, fica segura. Só que é justamente lá que o Ghostface liga pra ela, e pior, que ele aparece tentando matar essa garota. E vou dizer uma coisa, tá? A Sidney é braba, ela consegue dar um perdido no Ghostface e escapa de uma maneira magistral. E é nesse momento que ela tá ali desesperada que aparece seu namorado Billy Loomis pra tranquilizar a garota. O problema é que o Billy Loomis deixa cair do bolso dele um celular. E a partir desse momento ele vira o principal suspeito. Porque a gente tá falando de 1996 e não era assim tão comum para um estudante sem muita grana, tô aqui jogando a questão financeira dele, andar por aí com um celular desse. Tinha dinheiro pra gel e tinha dinheiro pra celular, pelo jeito.
E aqui começa a ficar claro sobre o que é Pânico. As mortes são importantes, mas a parada realmente que move a trama é justamente descobrir quem é o assassino. Então o filme começa a brincar. Será que é o Billy Loomis? Daqui a pouco tem outro personagem que começa a se mostrar um pouco suspeito. Será que é ele? Então a trama fica o tempo inteiro brincando com o telespectador. E ela consegue fazer isso muito bem, né? Porque a gente tem o Billy Loomis que cai nessa situação bizarra. Aí tem o Randy, que é o nerd dos filmes, que ele gosta muito dessa parada da matança dos filmes. Ele dá vários exemplos, ele manja muito. Para alguns, ele seria o culpado, já que videogame e filme influencia a criança, né? Tem também o Stu, que é um cara muito esquisito. E a pessoa esquisita, ela sempre acaba sendo suspeita, entendeu? E pra fechar, ainda tem o pai da Sidney Prescott, que simplesmente desaparece. Ele tá sumido, o homem. Talvez tenha ido apenas comprar cigarro. Meu Deus, como eu quero um cigarro. Mesmo com o Billy preso, os crimes continuam acontecendo. Então eles têm que liberar o Billy porque não tem provas necessárias para manter o cara preso. Então ele volta lá para conversar com a Sidney fala que não confia nele, mas ele fala que é muito legal. Ele mete um papinho, um chaveco, que eu vou te contar que chaveco ruim, meu Deus do céu. One great big movie. Oh, não. You can't pick your genre. Oi? Mas mesmo assim ele consegue convencer ela, eles acabam fritando o bife junto. E aí, enquanto eles estão nessa fritação no meio de uma grande festa, os outros jovens se reúnem na sala para assistir Halloween. E é ali que Pânico também faz uma outra coisa muito característica dos filmes, que é começar a falar sobre as regras de filmes de horror. Então o Randy tá lá, ele fala, quando o personagem fala, volto logo, ele jamais volta, ele é morto fora da cena, entendeu? Se você é um jovem safadinho que faz fritação de bife, fique sabendo, você vai morrer. Number one, you can never have sex. E o legal é que o filme meio que subverte, né? Porque ele larga essas regras, aí o Stu vai lá e fala, volto logo. Never, ever, ever, under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back. E ele vai, sai da cena e volta. Só que a Tatum não tem a mesma sorte. Ela sai da cena e é pega pelo Ghostface. E é muito bom porque a Tatum leva a sério o assassino. Então, quando ela enxerga ele, ela pensa, deve ser um idiota vestido com essa fantasia barata. E ela fica ali zoando, fica ali ignorando o cara. Só que ela acaba morrendo, né? Nossa! E aí volta a nossa curiosidade, quem que é o assassino? Bom, não pode ser o Billy Loomis, já que ele tá lá na fritação de bife com a Sidney. Bom, essa festa fica praticamente vazia porque todo mundo sai pra ver o caso do diretor da escola que também foi assassinado. E aí ficam ali apenas o Randy assistindo filme de horror, reclamando que a Laurie Strode não faz as coisas e repetindo os atos dela em cena. Behind you. Oh, turn. Behind you. Behind you. Bom, o assassino acaba aproveitando esse marasmo porque ele tem que fazer o frag dele, ele tem que matar uma galera, né? Fazer o famoso kill count. E ele vai atrás do cameraman da Gale. E aqui a gente vê como o Wes Craven consegue criar essas cenas de terror. Porque a Gale e o cameraman dela estão assistindo ali uma gravação que está sendo feita lá da festa. Para caso aconteça alguma coisa, caso eles vejam o assassino aparecendo ali, eles estão precavidos. Mas esse vídeo tem um delay de um certo tempo. Então eles assistem o assassino no vídeo e falam, meu Deus do céu, cadê ele? Ele tá ali! Só que eles acham que vai ter um tempo até ele sair e ir atrás da galera. Mas ele já tá ali na porta. 30-second delay. No! E depois que ele dá cabo do cameraman, ele mata ninguém menos do que Billy Loomis, o principal suspeito de ser o assassino. O tempo o inocentou. E na sequência ele vai atrás da Sidney, que tá ali na casa e ela não sabe muito bem o que fazer. Aparece Assassino burro, como é que você vai e mata o cara que o pessoal acha que é? Ué, não é assim não que faz. A gente decide se estão desconfiando dele, você deixa ele vivo e mata ele por último. Isso aí é experiência Among Us, experiência Jogo do Pato, essas coisas. Você é o assassino, estão desconfiando do amiguinho, aí você deixa ele por último, né não? o Stu ferido, aparece o Randy ferido, ela se tranca e quando tudo parece perdido, quando ela já está desesperada, aparece o Billy Loomis muito ferido, mas ali de prontidão para ajudar a garota. E aí ela, que tá com uma arma que ela achou, ela entrega pro Billy. Me ensinando como matar, que absurdo. Eu estou ensinando táticas dos jogos e tal.
Táticas das gameplays, que absurdo. Loomis e fala, me salva, por favor. Alguém me ajuda! E aí o Billy Loomis dá aquele sorrisinho maroto e fala, mas tu é muito burra, né, minha querida? Porque eu sou assassino. E não só ele, como também o Stu. Os dois eram os assassinos e eles estavam por trás disso tudo. Não só desses assassinatos que estão rolando agora, mas também assassinatos mais antigos, como o da mãe da Sidney. E sabe por que mataram a mãe da Sidney? Por quê? Por quê? Porque o pai do Billy Loomis traiu a esposa dele, mãe de Billy Loomis, com a mãe de Sidney. Slut mother was fucking my father. And she's the reason my mom moved out and abandoned me. E aí, a mãe do Billy Loomis foi embora de casa e esse garoto ficou órfão de mãe. E zoaram da cabeça. Eu sou maluco, neurótico e possessivo. Tá, e o Stu entrou nessa por quê? Foda. É que o Stu é aquele amigo suscetível, entendeu? Amigo de cabeça fraca. O merdeiro. O merdeiro acaba sendo influenciado a fazer bosta e vai junto. Mas na verdade tem algumas teorias que dizem o seguinte: Stu e Billy Loomis são namorados, entendeu? Eles estão ali juntinhos. Aí começa toda a explicação do plano. O Billy Loomis fala o seguinte: olha, a gente vai incriminar tu, Sidney. A gente vai deixar tudo nas tuas costas aqui. Foi tu que matou geral, tu é a culpada. E eles começam a se esfaquear pra ficar mais convincente, entendeu? Que eles conseguiram sobreviver apesar de tudo. Só que o Billy Loomis dá uma facada um pouco mais forte ali no Stu, entendeu? Ele erra um pouco, vai uns 4 centímetros pra direita e o cara fica debilitado. Está doendo. E no meio desse rolê até aparece a Gale ali com uma arma e ela tem tudo pra acabar com os dois, só que infelizmente ela se esquece de destravar essa pistola e acaba passando vergonha ali, né? Eita porra. Aí é foda, viu? Humiliation. Mas isso serve de distração pra Sidney desaparecer dali e começar a caçar os assassinos. Só que para isso ela acaba colocando a roupa de Ghostface e vai atrás de Billy Loomis, Stu, e acaba matando Billy Loomis. Rapaz. Aí vai E ficar ela na também culpa mata o dela. Stu de uma maneira que aí não tem como reviver, que é jogando uma TV de tubo na cabeça dele. Isso aí é uma clara referência à Hora do Pesadelo. Como o Billy se recusa a morrer, ele vai pra cima da Sidney, mas é aí que aparece a Gale, que aprendeu a destravar a arma e mete chumbo grosso. E assim temos o fim dessa história maluca. Not in my movie. Assim, só um detalhe, tá? Eu adoro a Sidney caçando eles no final, porque ela é uma Final Girl que resolve os problemas, ela não é só uma donzela em perigo, mas ela botar a roupa de Ghostface, pra quê? Não faz sentido nenhum, ela perdeu tempo pra botar essa fantasia. É pra eles não saberem que é ela. Ah, não só, mas só funcionaria se os dois estivessem separados, né? Que aí ele ia achar que era um amigo e tal, será? Mas aí se os dois estivessem juntinhos, aí ficaria complicado. Nossa, ela brinca com o modulador de voz, né? Porque o Ghostface tem esse lance ali da modulação, né? E acho que ela achou isso bem divertido e quis testar. Ou talvez ela seja também um pouco... Pânico custou 14 milhões e faturou 170, se tornando a maior bilheteria daquele momento em um filme slasher. O filme foi muito bem recebido pela crítica, que amou o jeito que ele é desenhado, né? Porque ele tá cheio das referências, ele é muito autoconsciente e ainda assim consegue criar uma coisa nova, porque slasher tava se repetindo ano após ano. E aqui em Pânico a gente tem uma coisa realmente nova, né? É uma obra muito original, o Wes Craven manda muito bem na direção, ele consegue transitar entre momentos de comédia e de horror, e ele consegue fazer bem as duas coisas. E a originalidade do texto do Kevin Williamson tem que ser ressaltada, né? Porque ele manda muito bem. É muito legal e pra sorte dos produtores, lá no finalzinho do roteiro de Pânico, o Kevin Williamson deixou ali 3, 4, 5 paginazinhas do que poderia ser uma continuação. Deixou um argumento base ali, entendeu? E com todo o sucesso que esse filme aqui fez, é óbvio que aquelas 3, 4, 5 páginas foram transformadas em uma sequência.
Lançado em 1997, Pânico 2 conta novamente com a direção de Wes Craven e com o roteiro de Kevin Williamson. E agora o filme se passa 2 anos após o primeiro. E aqui a gente começa com um casal indo assistir no cinema A Apunhalada, o filme que foi feito em cima dos acontecimentos lá do primeiro filme. Filme esse foi baseado no livro da Gail Weathers, que claramente é uma aproveitadora, teve que fazer uma história em cima do que aconteceu, né? Olá, eu gosto de dinheiro. E só um comentário aqui que é muito legal ver que apunhalada... Apunhalada é junto ou é separado? É tipo apunhalada ou é alguém apunhalada? Pois é, mas aí que tá, é apunhalada ou a facada? Porque na dublagem do filme eles chamam de a facada, o que é um nome um pouco melhor, né? Ah, mas você assistiria um filme chamado Facada. A dublagem que eu vi é apunhalada. Ah, mas um filme chamado Apunhalada você vê, né? Eita, pô. Isso que acontece, esses filmes aqui tem 300 dublagens diferentes, mas um legendado é apunhalada. Oh, but you will sit through a movie called Stab. Porque stab é apunhalada, né? Tá difícil, hein? Difícil. Acho que é, né? Porque stab é estocar, né? Seria a estocada. A metida. A metida. Imagina o filme A Metida. Bom, mas o que eu ia falar é que a cena de abertura do filme A Metida é uma reprodução daquela cena da Drew Barrymore no primeiro filme, e isso é muito legal. Hello? Hello? Who is this? Guess. Bom, mas a gente acompanha ali um casal que tá indo assistir Apunhalada, quando no meio do filme o cidadão tá com a bexiga... Ai, viu? O filme A Metida, você acha que era um filme de terror? Isso ia passar em outro site, sim. Ia passar em outro site. Voltei e só escutei A Metida. Só volta nessas horas, né? A Metida pode ser um filme de comédia, um filme de terror ou um filme mais 18. Eis a questão. Fica apertadinha, pegou um refri muito grande, precisa ir no banheiro. Aliás, ele pegou um refrigerante pequeno, só que nos Estados Unidos, o menor refrigerante já tem 1 litro, entendeu? Small Diet Pepsi. E depois de beber tudo isso, ele vai até o toalete, onde é assassinado pelo Ghostface. E o assassino pega as roupas desse cidadão e retorna para a sala do cinema e senta ao lado da mulher dele, que é ninguém menos do que a mulher do Will Smith. A Jada Pinkett Smith, que já estava se preparando para fazer a sequência de A Jane, né? Ela já estava desde essa época com um corte de cabelo propício para isso. Mas ela não tá nem aí pro namorado dela, porque agora ela tá instigada no filme. E eu não sei como é que ela conseguiu prender a atenção no filme, porque essa sessão é a sessão mais maluca que eu já vi na minha vida. Tem gente jogando pipoca, tem gente jogando cadeira. Nem na final da Copa do Mundo as pessoas não ficam do jeito que elas estão aqui. Mas isso serve pro assassino poder chegar com uma máscara e não ser reconhecido, já que todo mundo tá com máscara, entendeu? Que, aliás, é uma estratégia muito curiosa da produção do filme, né? De ter dado uma máscara para as pessoas assistirem ao filme, porque realmente parece bem desconfortável isso. Mas é que tá, né? Eles gostam de brincar com esse negócio, de louvar os assassinos, de tu realmente pegar um negócio sério e não tá nem aí, mesmo assim curtir e louvar. E é o que acontece nessa sala de cinema, porque ela não percebe que o namorado dela, na verdade, é um assassino, então ele mata ela. Nossa, e tá todo mundo gritando, né? Maluca, Ninguém levanta, viu. vai até a tela do cinema e começa... Estou morrendo! Estou morrendo! E o povo pensa que E a é galera parte do falando, sai filme. da frente, morre ali do lado, pô. Sai daí! E aqui temos mais uma cena de abertura de Pânico, que virou a marca registrada dessa saga. Sempre tem essa cena muito icônica, que dessa vez é bem pior do que a primeira, né? A primeira cena com certeza é melhor do que essa, mas essa daqui, ela é memorável. Você assiste o filme e você acaba não se esquecendo disso. E tem um problema, tá? Antes de tu continuar, é que nessa mesma época foi lançado Todo Mundo em Pânico. Então eles pegam as cenas dos primeiros filmes Pânico e replicam lá. Então, às vezes, na minha mente, eu me... Eu achava que Todo Mundo em Pânico e o filme Pânico era a mesma coisa. Eu achava que era a mesma coisa. Eu não achava que era filme diferente, eu achei que era a mesma coisa. E não é, aparentemente não. Eu achei que, sei lá, era a continuação do filme e tal. É paródia, eu achei que era a mesma coisa. Achei que era tipo, continuação, não sei o quê. A minha vida é uma mentira. Eu me enganei esse
tempo todo. Não. Confundo e acho que alguma coisa que eu vi em Todo Mundo em Pânico, na verdade é de Pânico. Então no momento que o cara vai no banheiro, lá na cabine dele, eu achava que não era uma faca que estava sendo enfiada ali. That's a penis. E esse filme aqui, ele vai sofrer desse mal mais vezes, tá? O primeiro, a gente meio que não confunde com Todo Mundo em Pânico. A gente lembra a diferença. Mas esse daqui é difícil de recordar mesmo. Oi. E aí? No entanto, uma coisa precisa ser elogiada, que aqui é um momento em que a metalinguagem do filme é elevada a outro nível, porque é a primeira vez que a gente vê a apunhalada, a metida, o filme dentro do filme, que vai ser importante em todas as outras continuações da saga Pânico. E essa ideia é genial, né? Essa ideia é muito boa e ela é muito bem feita. Aquela ceninha ali copiada, olha, melhor trabalho do Robert Rodrigues em toda a carreira dele. Essas mortes chegam até o ouvido da Sidney Prescott, que tá em outra cidade, tentou se distanciar da galera, porque realmente foi uma parada tensa que aconteceu na vida dela, né? Só que daí, esse novo grupo de amigos começa a conversar sobre os acontecimentos, e esse novo grupo de amigos é formado por Derek, o namoradinho ali da Sidney, e o grande amigo dele, o Mickey, que é um cara que tá ali, ele é meio sacana e tal, mas ele tem um estilo interessante, né? E tem também a Brenda, que na verdade não é a Brenda, é a Hayley, eu não sei, mas esse aqui é um dos casos em que a gente não tem como lembrar da amiga da Sidney Prescott sem lembrar do personagem de Todo Mundo em Pânico. Pra você também. Quem retorna também é a Randy, que foi junto pra faculdade aí pra encher o saco de todo mundo com clichê de cinema. E também Colton Wary, que é o cara que foi acusado injustamente do assassinato da mãe da Sidney, que aparece nessa faculdade e fala: ô Sidney, por causa do que tu falou lá, eu fui preso, né, minha querida? Tu não consegue aqui me ajudar? Eu quero dar uma entrevista, limpar minha ficha, entendeu? Me ajuda aqui. Vamos no caldeirão comigo. E a Sidney, não, esquece essa história. E o Colton, pô, meu irmão, mas eu passei um ano na cadeia, me ajuda. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. Eu entendo, Colton. Eu entendo. O cara passou um ano na cadeia injustamente. Eu também ia querer alguma coisa de troca. Essa mina deve a ele essa entrevista, fazer esse palco pra ele conseguir fazer uns trocos também, entendeu? Pô, um ano na cadeia, depois que o cara sai, é difícil encontrar um emprego. Ressocialização não é brincadeira não, meu amigo. Às vezes o cara só consegue se recuperar fazendo um canal no YouTube. É verdade. Ainda bem, Léo, ainda bem. Eu te falei que era uma boa ideia. Quem tá lá dentro do cárcere não é os monstros. Só uma coisa, tá? A recusa da Sidney deixa o Colton pistola. Já viu, né? Sabe o que também volta? O Dewey, o policial atrapalhado. E já que voltou Dewey, também tem que ter Gale, que volta como um urubu pra tentar surfar essa onda de assassinatos que ela quer fazer mais um livro. E aparece mais uma aleatória, uma tal de Debbie Salt, só pra encher o saco. Ela fica o tempo inteiro ali: ô Gale, como é que tu faz pra escrever? Ô Gale, me ajuda um pouquinho, Gale, eu sou tua fã, Gale. Eu quero encher meu bolso que nem tu fez, me aproveitando da tragédia alheia. Me ensina. Eu quero saber. E esse filme tem todo esse subtexto da mídia sensacionalista que se aproveita das tragédias alheias para fazer dinheiro, para criar caso, para movimentar todas as notícias, entendeu? Da TV, por exemplo. E essa é outra característica que a saga Pânico tem, não só aqui, mas em outros filmes, que é pegar coisas que acontecem na vida real e tentar inserir elas aqui nos filmes. Críticas sociais fodas. A Sidney não dá trela pra Gale e só pra deixar ela esperta, mete mais uma porrada nela. Virou bagunça já, né? Sempre que vê a Gale, é a hora de dar soco na cara. Por isso que anos depois, ela teve que fazer aqueles procedimentos todos, né? Mas ficou bom, ficou bem natural. A Sidney, que já tem experiência e sabendo que o assassino tá solta, faz o que ela deve fazer. Farra, pingue e foguete. Hoje é só farra, pingue e foguete. E o Ghostface aproveita pra matar uma garota aleatória no campus. A polícia chega, a Gale chega, e isso é uma distração perfeita pro Ghostface ir atrás de quem ele realmente quer, Sidney Prescott. Then why don't you show your face, you fucking coward? My pleasure. E daí começa uma correria pra lá, correria pra cá. No meio desse rolê, o namorado da Sidney, o Derek, aparece ferido. O Ghostface feriu ele. Só que ninguém viu isso acontecer. Então ele se torna um suspeito. E a Sidney, que, pô, já passou por um relacionamento complicado aí com um assassino, ela fica cabreira. E aí o Derek, pra provar pra ela que ele é gente boa mesmo, ele faz uma declaração de amor cantada no meio da faculdade.
I think I love you. Don't do this. I think I love you. Isn't that what life is made of? Essa cena do filme parece que saiu de alguma comédia dos anos 80, tipo Curtindo a Vida Doidado. É meio estranho isso aqui tá no filme, porque não faz muito sentido. Todo mundo começa a cantar junto, vira um High School Musical. Eu não me incomodo com essa cena tanto assim, mas eu sei que tem gente que odeia, né? É uma merda. O é meu e eu dou para quem eu quiser. No meio dessa treta toda, o Dewey, que é um policial já experiente agora, há 2 anos no ofício, ele começa a investigar a situação. Daí você pensa, como é que ele faz isso? Ficha criminal, interrogatório... Não. Vamos lá falar com o Randy, que é o cara que estuda cinema e deve saber o que tá acontecendo, né? E aí o cidadão fala pra ele, ó, o Derek é muito suspeito, vamos cuidar isso daqui, entendeu? Temos que ficar de olho. E daí, de repente, o telefone do Randy começa a tocar, o telefone da Gale, do Dewey, porque aqui eles já têm um celular, entendeu? E neste momento, o Randy tá conversando com o assassino, tá descobrindo aonde ele tá, é puxado pra uma van e é assassinado. E assim, aqui começa a ter um probleminha na suspensão de descrença, tá? Eles estão no meio de um campus, de dia, várias pessoas em volta, policiais observando a situação, e o Ghostface consegue entrar numa van e esperar que o Randy chegue perto dela pra abrir a porta da van, pegar ele e matar ele na frente do... Sim. É um pouco exagerado, né? Agora deu cara aí mesmo, viu? Sem dizer que aqui temos a morte do Randy, um personagem que era muito bom na franquia, porque ele sempre vinha com esse lance da metalinguagem, ele que trazia essas paradas que a gente fazia assim, ó, opa, olha só que da hora, não tinha parado pra pensar nisso, e aqui o personagem morreu. E eles se arrependeram tanto dessa decisão, que lá no terceiro filme você vai ver isso. Lá vem. Mas pelo menos antes de morrer, o Randy trouxe um pouquinho da metalinguagem, da autoconsciência, ele falou como que funciona uma sequência de filme de horror, entendeu? Que vai ter que ter mais mortes, que essas mortes vão ter que ser mais sangrentas e que tudo isso vai estar conectado de alguma maneira com os personagens lá do primeiro filme. He's not a Nick at Night rerun type of guy. He wants to break some new ground, right? E olha só exatamente o que acontece aqui em Pânico 2. Porque a Gale e o Dewey começam a se reaproximar, entendeu? Eles se apaixonam, eles se gostam de verdade, só que a Gale é filha da puta, ela escreve o Dewey como sendo babaca nos livros dela, o que é verdade. O que é verdade. Então eu também não sei até que ponto ela é tão filha da puta assim, mas fato é que no meio dessa reconciliação deles, o Ghostface aparece pra tocar o terror e matar o Dewey. E bate ele bonito, né? Porque enfia ele no vidro, é sangue, é facada, credo. Ó. E como o Randy falou, é uma sequência que tem que ter mais mortes. Então o Ghostface não tem tempo para dormir. Ele tem que ir atrás da Sidney. Só que ela está sendo protegida por 2 policiais. Segundo o xerife, os melhores homens que ele tem ali. Meus 2 melhores homens estão cuidando dela. E aí o Ghostface aparece lá e mostra que ele é forjado na ousadura. Porque ele consegue dar cabo dos 2 policiais. Só que daí começa a rolar uma confusão, o carro começa a acelerar e a Sidney e a Riley, amiga dela, ficam ali presos no carro. Eles não conseguem sair, enquanto o Ghostface está desacordado. Essa porra acordou ele. E depois de momentos de tensão, elas se libertam. E quando estão indo embora, a Sidney fala, pera, vamos voltar lá e ver quem é esse brother? É nesse momento que o Ghostface acorda e dá cabo da Brenda do Paraguai. O Ghostface tá meio Batman nesse filme, né? Impossível, imparável. I'm Batman. E depois de fazer uma expressão de oh meu Deus, quanta bosta, a Sidney sai correndo que nem uma doida e vai pro meio do campus, onde ela vai parar num teatro. E nesse teatro ela encontra ninguém mais, ninguém menos que Derek. Oh meu Deus, ele é o assassino? Não, ele foi preso. Ele tava lá no meio de um trote universitário, prenderam ele, quase que crucificaram ele, e agora ele tá lá paradinho, ai me ajuda. E quando a Sidney começa a suspeitar que é esse cidadão, sabe quem é que surge lá? Mickey. Olha o barulho da cama, Hank. Não Mickey Mouse, porque se fosse ele a gente reconheceria. Quem surge lá é o Mickey, amigo do Derek, que esse sim é o Ghostface. Seria aquele personagem que apareceu por um total de 4 minutos no filme? Não, é aquele lá que apareceu 2 minutos e 57 segundos. Ah, meu Deus, ele mesmo é um assassino e fala, eu tô aqui porque eu gosto muito de filme de terror e jogo de ação e eu quero tacar os aralhos. Eu quero espalhar maldade. E aí, com esse negócio dos assassinos aparecendo, o Mickey fala, eu sou muito maluco! E vai lá e mata o Derek. E aí, quando a Gale surge, que ela vai acabar com esse vagabundo, quem também aparece? Debbie Salt. Peraí. Quem é Debbie Salt? Quem é você?
Ah, é aquela repórter que apareceu por 1 minuto e 32 segundos no filme. Mas sabe quem é a Debbie Salt? Quem? Na verdade, ela é mais conhecida como Senhora Loomis, pois ela é a mãe de Billy Loomis, aquela que foi traída. Mas aí a Sidney fala, mas por que tá tão diferente? Ah, minha querida, é óbvio, eu fiz uma plástica. Ok, é assim que funciona então? Ah, bom, então assim sim. É, você faz uma plástica e vira outra pessoa. Bom, essa revelação de assassino aqui, vamos ser sinceros, é bem ruim, né? Essa revelação é ruim e pra mim ela carrega o que um filme de pânico pode ter de pior, que é personagem irrelevante como assassino. Sabe aquele personagem que ele tá na trama por 1 minutinho? Ele tem 1 minuto de tela, ninguém lembra quem é o Mickey, cara. Quem é Mickey na fila do pão, entendeu? E aqui chega no final e esse cara é o assassino. E junto com ele tá outra repórter que se fosse cortada fora desse filme, ela não faria falta nenhuma. Assim como o Mickey, entendeu? Foda-se. Cara, isso é muito triste porque no primeiro filme Billy Loomis é um personagem recorrente na trama. Ele tá ali o tempo inteiro. Ele é o principal suspeito. E o filme subverte, fazendo com que ele morra ali no final. Você fala, ah, então não é ele. Pra depois ser ele mesmo. Isso aqui é genial, porque o personagem tá no filme, a motivação dele tem sentido e a parada é bem conectada. Agora esses dois assassinos aqui, dane-se, né? Precisava de continuação. Sem né? dizer que a Debbie ainda explica o seguinte: eu conheci o Mickey num site, num fórum da internet. Ele tava louco pra fazer traquinagem, ele tava louco pra te matar, Sidney. Então eu chamei ele e ele veio. E agora, como a senhora Loomis chegou até a Sidney, ela não precisa mais dele, então ela mata o Mickey. E logo depois disso faz aquela safadagem que a gente já tá acostumado em filme bagaceiro, né? O vilão que explica o plano. Começa a falar e não para mais. Aí você pensa assim, mas Miguel, isso aqui é uma crítica, entendeu? É uma crítica que tá fazendo aos filmes do assassino que fala demais, verborrágico e tal. Mas meu amigo, se você vai fazer uma crítica onde você repete tudo que tá de errado, você continua errando, né? É verdade. E depois de toda uma longa explicação, inicia-se uma perseguição final. A Debbie Salt, Nancy Loomis, consegue pegar a Sidney e quando parece que realmente não vai dar para nossa heroína, quem surge ali do nada, quem brota das paredes? Cotton Wary, aquele cara que foi acusado, que ficou preso, que voltou tudo mais, ele aparece e ele sim dá cabo de Debbie Salt. Mas com uma condição, né? Ele quer a entrevista dele. Quando a Sidney fala, beleza, eu dou uma entrevista contigo, aí sim ele ajuda ela. Eu acho isso genial, isso é muito bom. Você vai me ajudar? Morra. No final, o Mickey ressuscita e tem que ser morto de novo. Nossa, quanto tiro! Explodiu e ressuscita. E esse aí não morre de novo, ele fica vivo. Pânico 2 custou um pouco mais que o anterior e a bilheteria foi bem parecida. E as críticas foram mais positivas ainda que o primeiro. O pessoal amou esse lance de fazer uma piada com a continuação, que aumenta as coisas, de ser muito autoconsciente, um filme dentro de um filme. A crítica gostou muito disso. Já a gente aqui gosta desse segundo filme porque ele tem vários momentos marcantes, mas acha bem abaixo do primeiro, né? Pois é, esse filme aqui tem uma revelação que tá muito longe daquela do primeiro. Pra mim ele tem cenas muito menos icônicas e muito mais forçadas, né? Seja a morte do Randy, seja aquela abertura com o cinema mais maluco da história. A cantoria no refeitório. A cantoria no refeitório, cara, ele tem uns momentos que eu acho que ele se passa demais. A cena do teatro que a Sidney... Eu gosto do assassinato lá no cinema, porque tá todo mundo gritando, aí fica parecendo que a mulher só é muito fã do filme e foi caracterizada, e aí tá gritando lá e tal. Eu não acho ruim não, eu quero lá nisso. Começa a atuar lá e tal. O desfecho é legal dela ver o assassino na multidão e tal, mas ela é muito demorada, né? Cara, eu acho esse filme aqui muito inferior do que o primeiro, mas ninguém pode tirar dele que ele sim trouxe, ele que deu vida para a metida apunhalada, e a gente vai ver que isso vai ser muito importante na próxima parte dessa saga. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá uma metida no like agora mesmo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você prefere Pânico 1 ou Pânico 2? Porque eu sei que tem muita gente que prefere Pânico 2. Malucos, mas malucos que são muito bem aceitos aqui no Piuí e também no PiuíCast e nas nossas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Eu gostei mais pelo que vocês falaram aí no 1, tá? O 1 parece ser mais legal. Gostei mais, gostei mais. Ó, acabei o primeiro frame. Falta os outros.